Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que foram muitas perguntas a respeito desse assunto, então eu decidi fazer esse vídeo já de uma vez, que é sobre o piedoso uso do véu das mulheres na igreja. Então, infelizmente, esse vídeo não vai contemplar todo mundo, né? Porque é mais voltado para o público feminino e também para as meninas que já têm uma certa caminhada na igreja. Então, assim, nem todo mundo vai gostar desse tema e tal. Ele vai ficar um pouquinho extenso, porque eu quero fazer uma análise um pouco aprofundada, embora eu acho que ainda vai ficar vago, porque é um assunto muito profundo. Mas vamos começar então para a gente entender um pouquinho sobre essa questão do véu. Espero que vocês gostem. Quando a gente vai ver alguma coisa de princípios bíblicos, a gente tem que fazer um trabalho em cima da Bíblia, né? Não só ali, vou ler aqui, livre exame e tal, vou achar o que eu acho melhor. É por isso que a gente vê um tanto de denominação que pipoca por aí, porque cada um interpreta de um jeito. Então a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai ler um livro, né? Alguma passagem que traz sobre questões de princípios e diferenciar dos costumes da época. Por isso que a gente, nos estudos bíblicos, a gente tem um trabalho de hermenêutica, né? O que acontece? A gente faz, né, igual eu estava fazendo aqui já nos outros vídeos, um trabalho de exegese. O que é exegese? É você pegar e extrair daquela passagem bíblica aquilo que é a mensagem de Deus para nós, né? Então, a exegese bíblica nos faz isso. Só que, acima da exegese, existe a hermenêutica, que é um trabalho que é feito para a exegese. Então, o que a hermenêutica trabalha? É meio que a gente garimpar em volta da passagem questões de costumes da época, mentalidade, cultura e tudo, e tentar discernir o que era um costume daquela época e que é uma questão de princípio. E também fazer os encaixes bíblicos, né, das transações, porque a Bíblia são uma reunião de vários livros, né? Então, épocas diferentes, né? Então, e ela é inspirada pelo Espírito Santo, com certeza, né? Óbvio, né, gente? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas é escrita por mãos humanas. Então, é claro que ali tem algumas questões que influenciam os costumes da época, várias coisas. Então a gente tem que saber garimpar essas coisas para daí fazer uma exegese e extrair a mensagem de Deus. Além da questão da hermenêutica, a gente tem que trabalhar para garimpar essas coisas, a gente também tem que esclarecer alguns conceitos que infelizmente estão muito distorcidos e que as pessoas não têm um esclarecimento claro desses conceitos, né? Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Então, a forma como ele consegue tirar muitas pessoas do reino de Deus e tudo, são através das mentiras, né? Então ele distorce muitos conceitos e as pessoas começam a incorporar certas realidades que não é a realidade da proposta de Deus, mas é porque foi tão colocado já em várias coisas que a gente vê socialmente, né? De ideologias que querem impor certas realidades e as pessoas ficam confusas em relação aos conceitos originais da forma que Deus queria. Por isso que a gente vai trabalhar um pouquinho para esclarecer esses conceitos, né? Que tem muita confusão. Bom, a primeira coisa que nós vamos trabalhar então um pouquinho sobre a questão da hierarquia da criação. Entender um pouquinho do que seria isso, da questão da criação do homem, da mulher, dos gêneros em si. E no livro do Gênesis a gente vê que houve uma certa hierarquia na criação, né? E também que a criação foi feita de um aspecto ascendente, né? Se a gente for analisar um pouquinho nesse sentido, né? Porque Deus, ele primeiro criou a água, a terra, depois separou do firmamento, criou a luz do sol, separou das trevas, depois fez as plantas, fez o homem. Só que quando ele foi fazer o homem, ele fez para quê? Ele teve uma finalidade para a criação do homem, que era para administrar a criação que Deus fez, como nós vemos em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, o homem, ele foi criado, né? Só que a mulher, ela, se a gente for analisar nesse aspecto ascendente, Deus fez, né, as plantas e tal, fez o homem.
E ele fez o homem do quê? Do barro, né? Do pó lá e tal, como a gente vê em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus fez o homem a partir do barro, né? E se a gente for ver o aspecto ascendente da criação, ele não fez a mulher do barro, né? Ele não fez a mulher de uma matéria bruta, como o homem. Ele fez já a mulher da própria carne do homem. Ou seja, nós somos criadas numa perspectiva de matéria mais nobre que a do homem. Por causa que o homem veio do barro. E a mulher não, a mulher já veio da própria imagem e semelhança de Deus. Já veio da carne. Então, se a gente for analisar a criação num aspecto ascendente, a mulher é a cereja do bolo da criação, sabe? Ela foi feita dessa matéria-prima mais aprimorada, e foi feito como a última escala da criação, né? Como a gente vê lá em Gênesis 2, né? 2:22. Não sei, o versículo tá... Depois eu corrijo aqui onde tiver. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e levou-a para junto do homem. E como nós vimos, né, como eu falei anteriormente, a mulher foi feita realmente para auxiliar o homem nessa gestão, né, como a gente vê lá em Gênesis 2:18. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tem muita gente que acha que Deus, né, nossa, como que o cristianismo é machista, porque não sei o quê, mas é porque não sabe interpretar a Bíblia, né? Fez uma auxiliar. Aí tem gente que acha, nossa, mas que nome mais pejorativo, fazer uma auxiliar para o homem. Então o homem sempre é o melhor, o mais não sei o que, etc, né? Não, mas é porque a mulher foi feita para auxiliar o homem nessa gestão que ele tinha que fazer ali da criação. Ou seja, o homem vai gerir, a mulher vai auxiliar. Isso a ciência já até comprova, que os homens, eles tendem a ser mais objetivos, mais pragmáticos, né? Enquanto as mulheres, ela tem uma capacidade de ser uma força motriz de sensibilidade, gerar emoções, serem mais emotivos. Então o homem, ele tem essa capacidade mais objetiva, pragmática, administrativa, de organizar as coisas, de gerir a criação. E a mulher vai auxiliá-lo no sentido de gerar a vida, de dar sensibilidade, de conferir os sentimentos, as emoções, né? Nesse sentido, a mulher auxilia o homem, para também que não fique só as coisas tipo preto no branco e não sei o quê. Então, essa, como diz, né, é a complementariedade dos gêneros, como diz Bento XVI, né? Então, um gênero complementa o outro. Por isso que também fala aquela questão, por que, né, tirou a mulher da costela? Por causa que é uma questão de igualdade. Então, não quer dizer que o homem, ele então é machismo, porque não, mas que é machismo porque a mulher é uma auxiliar e primeiro foi feito um homem. Se a gente for analisar, a mulher tem muito mais crédito, né? Porque a gente é do aspecto ascendente da criação, a gente tá no topo, né? E a gente veio já da imagem e semelhança, diferentemente do homem que veio do barro, né? De uma matéria bruta. Então, é uma questão mesmo de análise. Agora vamos entender, depois analisando essa questão da criação, que Deus fez o homem, a mulher para auxiliar o homem, né? E o homem foi feito para gerir a criação, a questão da submissão da mulher. A gente vê lá em Efésios 5, do versículo 22 a 26, a seguinte passagem: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo, e se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então aqui a gente analisa um pouquinho essa questão da submissão da mulher. O que é ser submissa? Bom, ser submissa, gente, é estar... O que significa a palavra submissão? É estar sob a missão. Sob a missão, ou seja, auxiliar, ajudar na missão. Como nós vimos, né, na criação, Deus fez a mulher para auxiliar o homem nessa gestão.
que foi conferida ao homem uma autoridade, né? Mas autoridade não quer dizer superioridade e nem submissão auxiliar quer dizer inferioridade. Quando a gente confunde esses conceitos com o que é superior, o que é inferior, a gente começa a criar um monte de ideologia que não tem nada a ver, né? Porque o homem, ele foi feito, né, como está aqui, para ser a cabeça do casal, né, a cabeça do corpo da igreja, assim como Jesus, né, se entregou pela igreja. E a mulher, ela foi feita realmente para auxiliar o homem. E, gente, não tem nada, nenhum mistério nisso, né? Estar sob a missão, né? Igual algumas pessoas falam, né? Que se o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, né? Porque o pescoço só vira, né, para onde a cabeça só vira para onde o pescoço manda, né? Então, a mulher auxilia, né? E se a mulher, assim, for uma mulher bacana, por isso que sempre fala, né? Atrás de todo homem sempre tem uma grande mulher, né? Porque a mulher pode construir um homem, como também pode destruí-lo, devido a tamanho esse auxílio que é demandado à mulher, né? Tem essa demanda na mulher. Então, o homem, ele tem essa autoridade por causa da questão da gestão, né? E a mulher, ela é como a questão da personificação da igreja e o homem de Cristo, né? Então, gente, isso é uma coisa muito assim, pra mim, palpável, essa relação. Porque, por exemplo, igual ele colocou aqui, né? É entregar pela mulher para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Nós mulheres, nós temos as emoções muito à flor da pele. Pelo menos eu sinto isso como mulher, assim. Eu tenho as emoções muito à flor da pele, eu sou muito impulsiva e eu quero fazer as coisas do meu jeito e não sei o que, as emoções, né? E por causa que eu tenho essa questão nata das emoções já do meu gênero. E o homem, ele ajuda a purificar essa questão, né? Por causa da sua objetividade, do seu pragmatismo, ele purifica essas realidades, né? Eu fico vendo na minha vida, os meus amigos, os padres que me aconselham, né, que estão comigo, na questão da minha família, meu irmão e tudo, todos eles, sabe? Fala, Marcela, não é assim, Marcela, vamos fazer assim, vamos fazer assado, não sei o quê, sabe? Purifica essas emoções que é tudo muito bagunçado, né? Então o homem, ele ajuda a mulher nesse sentido, né? Enquanto também a mulher ajuda o homem a poder se sensibilizar, se humanizar, a poder chegar no coração humano. Então é igual aquele exemplo da fogueira, né? O homem, ele é a fogueira, a estrutura da lareira. E a mulher é o fogo, né? Não adianta nada uma estrutura de uma lareira impecável, né, ali pronta, para poder receber o fogo, se não tem o fogo para poder aquecer a casa. Mas também o fogo numa casa sem a estrutura da lareira seria muito perigoso, porque poderia pegar fogo na casa toda, fazer um grande incêndio, né? E é necessária a estrutura da lareira também para que o fogo possa se manifestar. Então, é uma via de mão dupla. Há necessidade tanto da lareira, tanto quanto do fogo, para que haja essa harmonia. Então, é nesse sentido que a Bíblia propõe que o homem é a cabeça da mulher, que o homem tem essa autoridade de gestão da criação, que ele é a cabeça, né? Como a gente vê lá em Efésios, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, por causa que ele purifica essas emoções, essas coisas, né? E a mulher também sujeitava os maridos para isso, para poder fazer com que ele também te auxilie e você poder crescer. Porque eu fico vendo, gente, se eu não tiver a ajuda dos homens da minha vida, eu já teria, eu sou meio assim, né? Teria descambado, porque eles me ajudam a pegar isso e a direcionar para Deus, porque senão ficava tudo bagunçado, né? E assim, a igreja e também a Bíblia nunca colocou que a mulher tem que ser submissa a homem que é adúltero, a homem que é bêbado, a homem que é ignorante, a homem que bate mulher, a homem assim que é estúpido, né? A Bíblia nunca falou que é nessa proporção que a mulher deve ser submissa. E sim, ao vós, igual fala aqui em Efésios, vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela. Então, a proporcionalidade de submissão da mulher é à medida que o homem é igual a Cristo, que se entrega pela igreja e se doa por ela.
Então a parte masculina é muito mais difícil que a feminina, porque o homem ele tem que, suar sangue, ele tem que se entregar todos os dias, uma constante atividade. E eu não acho, gente, que teria problema nenhum eu ser submissa a um homem que faça isso, que se entrega por mim, pela minha casa, pela minha família, entendeu? Se fosse o caso, né? Mas eu não sou vocacionada ao matrimônio, mas se eu fosse vocacionada ao matrimônio. Porque ele tá doando sangue. Então a mulher auxilia, ela ajuda nesse processo de constante atividade masculina, de ter que estar doando sangue. E eu acho mesmo que a parte masculina é muito mais difícil do que para a mulher se submeter a um homem que configura essa realidade que é a proposta bíblica, né? A mulher, a gente vai ver daqui a pouco também, mas que ela configura a sua autoridade pela moral. Enquanto o homem configura a sua autoridade pela luta, pela batalha, por doar o sangue, pela gestão, administração, a mulher, por ser esse canal de força motriz de sensibilidade, então a autoridade da mulher é alcançada com a moral, né? Então uma mulher que tem uma moral muito bem equilibrada, ela alcança a autoridade, né? Então, para ter uma moral, ela não pode ser patachoca. A moral também ela é construída, né? É árduo para a mulher também. Então, ela é uma via de mão dupla, né? Então, pra gente entender um pouquinho dessa questão da submissão. Bom, já que a gente já falou um pouquinho sobre essa questão de submissão, o que é ser submissa, da mulher, etc., que também é uma coisa que a gente vai usar no nosso trabalho aqui daqui a pouco da hermenêutica, da exegese, vamos falar um pouquinho agora sobre um outro aspecto da hermenêutica aqui, dessa passagem de 1 Coríntios 11, que fala sobre o véu, que era a realidade de Corinto. A carta que São Paulo escreve sobre a questão do véu é 1 Coríntios 11, ou seja, para a cidade de Corinto. A gente tem que analisar o aspecto cultural de Corinto daquela época, como que era e tal. Bom, Corinto é uma cidade da Grécia que tem uma importância comercial até hoje muito elevada devido à sua localidade próxima ao mar Mediterrâneo. É uma cidade portuária e ali trouxe muito acúmulo de riqueza e ostentação, né? E como era uma cidade portuária, então descia ali muitos marinheiros, etc., e que queria se divertir depois de tanto tempo, né, dentro do navio, aquelas coisas. Então, em Corinto, existia 2 templos muito famosos, que era o templo de Apolo, que era o ideal masculino, o deus da música, aquela coisa, e também o templo de Afrodite, que era a deusa do amor, né? E em Corinto, nesses templos, havia 1000 sacerdotisas, né, que era desse templo de Afrodite, e que elas se prostituíam no culto, nessa questão lá de Afrodite, elas se prostituíam e mantinham relação sexual na cerimônia, que era a deusa do amor, o templo. E como tinha essa grande movimentação por causa do porto e tal, era muito cultuada essa questão da prostituição por causa do templo de Afrodite. E as mulheres prostitutas da época, elas tinham a cabeça raspada, a fim de que fossem identificadas em Corinto que ela era uma sacerdotisa do templo, que era uma meretriz ali, uma prostituta. Então Corinto era uma cidade muito atordoada, conhecida pela luxúria, jogos místicos, riqueza. Então ela era muito carnal, a cidade de Corinto. Bom, a partir de sabendo dessa realidade do costume, da cultura da época local, a gente vai analisar agora a passagem de 1 Coríntios 11, que fala sobre a questão da realidade do uso do véu pelas mulheres. E a partir dessa passagem a gente garimpar o que é um costume da época, algo local, e o que é um princípio de Deus, uma doutrina, alguma coisa que Deus quer revelar a nós. Então a gente vai dar uma analisada nisso agora. 1 Coríntios 11, então, vai começar dessa maneira. Tornai-vos os meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos, tais como eu vos los transmiti. Né? Então, Paulo, ele já no início aqui, ele já pede, né, que nós sejamos os seus imitadores e que a gente retenha, né, que a gente retenha os preceitos transmitidos. Ele falou aqui, retendes os preceitos como eu vos transmiti. Então, ele está pedindo que preceitos serão apresentados aqui e que eles sejam retidos. Continuando, versículo 3. Mas quero que saibais
que a cabeça de todo homem é Cristo. Cabeça da mulher é o homem, cabeça de Cristo é Deus. Então ele vem falando também essa questão da hierarquia de autoridades, que não quer dizer superioridade nem inferioridade, porque igual ele colocou aqui, ó, a cabeça de Cristo é Deus, né? Mas Cristo e Deus, eles não têm uma condição de superioridade uma em relação à outra, porque os três são Deus. Então não é uma questão de superioridade ou inferioridade, que Deus é superior a Cristo, etc. Não, é uma questão de autoridade, porque como Jesus ele veio da encarnação de Deus Pai, então é uma questão mesmo da autoridade, mas que Cristo e Deus Pai, eles têm a mesma igualdade. Próximos versículos. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza não tendo coberta a cabeça desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Se uma mulher se cobre com um véu, se uma mulher não se cobre com um véu, então tosquia-se também. Ora, se é indecente para a mulher ter os cabelos tosquiados ou a cabeça rapada, então que se ponha o véu. Bom, agora nós vamos começar a discernir um pouquinho essa questão do costume e do princípio, né, desse trabalho de hermenêutica que a gente tem que fazer. Bom, primeiro São Paulo exorta que se a mulher não cobrisse a cabeça para orar ou profetizar, era melhor que ela tivesse a cabeça raspada, retratando a questão da indignidade das mulheres, que elas eram da sociedade ali, que tinham a cabeça raspada, que eram as prostitutas do templo de Afrodite. Então ele fala, se a mulher não se cobre com o véu para orar, que seja comparada a essas mulheres aí indignas, né? E ele fala de uma cobertura externa ao cabelo, não é o próprio cabelo que ele está falando. Ah, então se a mulher tem um cabelo grande, então ela o cabelo já é o seu véu, então ela não precisa de se cobrir. Porque ele deixa bem claro, né? E toda mulher que ora ou profetiza não tendo coberta a cabeça, então cobertura você põe uma coisa de fora, você não se cobre com o seu próprio cabelo, né? E falando que desonra a sua própria cabeça e está sendo indigna, como as outras mulheres fora do templo, que não tinha a cabeça coberta nem pelo próprio cabelo. E tudo que é dado, tudo que é colocado no lugar de alguma coisa, não é essa coisa em si. Então, se você tem que se cobrir com o véu, não é o próprio cabelo, é algo externo que ele está colocando. E se o cabelo já fosse a cobertura suficiente que ele estava tratando aqui, então os homens desonram ao ter o cabelo, independente de ser grande ou se é curto. Porque se o cabelo já é uma cobertura suficiente para desonrar a Deus ali, então todos os homens deveriam ser carecas, né? Porque o seu cabelo já seria essa cobertura, que fala que o homem, né, ora ou profetiza com a cabeça coberta, também desonra a sua própria cabeça, né? E assim, a gente começa a discernir aqui que ele estava falando do ambiente de culto, e não um ambiente normal. Porque ele fala assim, lá, né, se uma mulher não se cobre com o véu, né, então tosquice também. Então se ela já viesse com o véu da rua, ele não precisava de falar que tem que se cobrir com o véu, porque ela já estaria com esse véu. Então significa que ele estava dividindo aqui uma questão do ambiente de culto para um local externo. E ela é para orar e profetizar. Então era se retratando no ambiente de culto. Então quando estivesse no ambiente de culto, que ela orasse ou profetizasse, que ela se cobrisse com o véu, né? Nesse sentido. E fora, ela não precisaria estar com esse véu, porque senão ela já viria com esse véu e não pediria para ela se cobrir. Então a gente já começa a ver duas instâncias aqui. Um ambiente de culto, que era para cobrir, e um ambiente de não culto. Se a gente quiser, para matar essa charada de uma vez, olhar no grego, no original, essa questão do cobrir é usada uma expressão grega que se chama katakalupto, não sei como fala, tá, em grego, mas que significa realmente se velar, se esconder. E se fosse o próprio cabelo, não teria como você se auto-velar com o seu próprio cabelo, né? Então a gente realmente vê isso também no original. Vamos continuar então olhando a passagem. Versículo 7.
Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é imagem e glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim a mulher para o homem. Então a gente vê nessa passagem que existe uma relação de imagem com glória, né? Por causa que o homem, ele não deve se cobrir, por causa que ele é a glória de Deus. E a mulher é a glória do homem. E não tem nenhum problema de a gente admitir que a mulher é a glória do homem, né? E a gente até vê isso mesmo nos nossos relacionamentos sociais, quando tem um homem que tem uma mulher bacana, inteligente, sorridente, bem-humorada, bem disposta, todo mundo já fala, poxa, o que aquele cara tem para conseguir uma mulher daquela? O que será que ele deve fazer, que ele tem, para conquistar uma mulher tão bacana como essa? Porque a glória do homem é a mulher, né? Ou quando às vezes tem um cara que a gente vê que nem é tão assim, né? Ele é mais esmirradinho e tal, não sei o que, e chega com uma mulherão, assim, toda e tal, né? E fala, poxa, aquele cara deve estar bem, porque olha a mulher aqui, né? Que não sei o que. Porque a gente vê que isso acontece, né? Então a glória do homem é a mulher, né? E não é só pra quem é casado, quem namora, né? Até mesmo o homem que tem amizade, fala, poxa, como aquele cara conseguiu, né, uma amizade daquela menina, daquela mulher, que, nossa, tão bacana, né? Porque a glória da mulher e do homem, que bom que a gente tem essa glória aí, ó, né? A gente é tanto cheio de glória que a gente pode dar ainda pro homem, né? Então, a glória de Deus é o homem. A glória do homem é a mulher. E qual que é a glória da mulher? A gente viu que a criação foi feita no aspecto ascendente. Então, em cadeia, não tem mais para quem passar a glória. Então, a mulher tem em si já a sua glória. Então, a mulher tem a glória do homem e a sua própria glória. Então, a mulher é duplamente gloriosa, né? Olha como que nós somos tudo de bom, né? Então, nós temos uma dupla glória. Então, quando a gente está num ambiente de culto, nos é proposto o quê? Que a gente se vele no véu para que somente a glória de Deus apareça. Então, a glória de Deus vai aparecer somente a glória de Deus, né? E o homem, porque a glória de Deus, e nós velamos para somente a glória de Deus aparecer. Então, por isso que também tem essa questão da imagem com a glória, essa relação. Para mim, o ponto mais chave dessa passagem é o versículo 10, né? Por isso, a mulher deve trazer o sinal de autoridade sobre a sua cabeça por causa dos anjos. Esse é o versículo chave de 1 Coríntios 11. E aqui nos mostra totalmente um princípio eterno, uma doutrina e não um costume da época. Por causa que os anjos, eles são atemporais. Os anjos são ontem, hoje e sempre, né? Então o anjo não é só recluso àquela época de Corinto. E São Paulo deixa bem claro que a mulher deve trazer o sinal da autoridade na sua cabeça por causa dos anjos. Então o véu, gente, não é uma coisa só de costume, de tradição, que é bonito, porque é modéstia. Tem essas coisas também. Mas se alguém te perguntar por que você usa o véu, você não vai falar porque antes do Concílio Vaticano era assim. Ah, por causa que é um costume. Não, você usa o véu por quê? Por causa dos anjos. Como está escrito aqui em 1 Coríntios 11, 10. E a palavra de Deus é a palavra de Deus. A mulher deve trazer sobre si um sinal de autoridade sobre os anjos. E esse aqui, né, que fala, né, deve trazer, esse deve, se a gente for olhar no grego, significa ophele, que vem de alcançar benefício. Então, quando a mulher, ela aceita a hierarquia da criação, do homem ser a cabeça, da mulher velar-se a sua glória para que a glória de Deus se manifesta, isso atrai os anjos. E a mulher recebe autoridade angélica, como nós dissemos, que a mulher tem autoridade a partir da sua moral bem vivida. Então, ela recebe a autoridade dos anjos, por causa que eles veem que a mulher soube receber a realidade de Deus. E com aquela música do Anjos de Resgate, que eu gosto muito, né, que fala, né, perguntei aos anjos se por mim eles oravam, e eles disseram quase sempre sim, né? Só por um momento te deixamos. E aí eu pensei que deve ser então que eles devem me deixar quando o pecado entra em mim. Mas eles olharam em meus olhos e responderam dizendo que não.
e com sorriso em seus lábios responderam ao meu coração, né? Que se eu souber receber Jesus, do meu peito surge uma luz, e em volta dessa luz vamos ficar todos os anjos a cantar glória. É maravilhosa essa música do Anjos de Resgate, né? Porque é bem essa realidade, porque os anjos, eles não nos abandonam quando entra o pecado em mim, né? Como o anjo falou ali com ele, mas é quando eu não sei receber Jesus. Mas se eu sei receber Jesus, do meu peito surge uma luz e os anjos vêm ficar em volta dessa luz para cantar glória a Deus, né? Como é bom ter a assistência dos anjos, né? Como é bom ter o auxílio desses mensageiros de Deus. Então, como falamos também aqui pelo grego, que é um alcance de um benefício, né? E se a gente for desfazer o hipérbato que tem nesse versículo, a gente vê assim, ó: por isso e por causa dos anjos, a mulher deve trazer sobre sua cabeça um sinal de autoridade. Vamos continuar aqui os versículos. Com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher, e ambos vêm de Deus. Confirmando novamente que essa questão de autoridades não se refere a superioridades ou inferioridades. Porque como coloca aqui, nós somos iguais, nós ambos viemos de Deus, né? Tanto o homem quanto a mulher, né? Não é um superior que o outro, mas é uma questão de autoridade, de hierarquia que o Senhor colocou na sua criação. No versículo 3, São Paulo joga então um questionamento assim, né? Lá no nosso coração. Julgai vós mesmos, é decente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com véu? Depois de praticamente esgotar sua argumentação a favor do uso do véu, São Paulo lança essa pergunta crucial, né? E ele espera ouvir um não como resposta, porque ele já disse que recebe a autoridade dos anjos, né? Que a mulher, ela tem a sua dignidade, a sua autoridade restabelecida, né? Então, ele coloca já esse julgamento. Mas é engraçado porque ele colocou o julgamento para a comunidade. Julgai a vós mesmos. É decente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com véu? De que ou a questão do uso do véu é um julgamento da comunidade. Apesar de ser um benefício, não é algo assim que ele está impondo como uma lei, como uma questão igual que ele coloca outras vezes no livro. Mas é realmente uma proposta. E vocês da comunidade vão decidir se a mulher usa o véu ou não, né? Apesar dele ter esgotado a sua argumentação a favor dele. A própria natureza não vos ensina que é uma desonra para o homem usar o cabelo comprido? Também aqui retomando esse aspecto cultural também daquela realidade. Por causa que outros personagens bíblicos tinham cabelo grande, como os nazireus, Sansão, João Batista, né? Então como que ele ia falar que estava desonrando ali o cabelo comprido? Mas é por causa que para aquela realidade de Corinto, o homem ter cabelo comprido era uma desonra. E a mulher ter a cabeça raspada era uma desonra. Por causa dessas questões do templo de Afrodite ali. Então também trazia uma questão mais cultural agora. Versículo 15. Ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque ele foi dado em lugar de véu. Aqui também trata de um aspecto cultural. Por quê? Falando que o longo cabelo era uma questão de dignidade para a mulher, que a diferenciava da prostituta do templo de Afrodite, porque tinha a cabeça raspada. Mas falando aqui que o cabelo foi lhe dado em lugar de véu e não em lugar do véu. E isso aqui que muita gente confunde. Em lugar de véu, em lugar dessa dignidade, que era bom que a mulher tivesse o cabelo também comprido, para que fora do ambiente de culto, onde ela não estivesse usando véu, ela não fosse de alguma forma comparada a essas meretrizes que tinham a cabeça raspada. Então era importante que ela também tivesse um cabelo comprido, porque era dado em lugar de véu, mas não em lugar do véu. Então aqui já se trata de uma questão cultural também, daquela época. Porque para diferenciar. Mas a gente vê antes que ele estava tratando de um ambiente de culto, autoridade dos anjos, que se põe ao véu. Então ali se tratava de um princípio, porque retratava a questão angélica. E aqui já está falando que não, porque era uma questão da realidade da época,
Entende? Tem como você ver a questão da diferença? Por isso que hoje nós podemos cortar o cabelo, raspar se a gente quiser, e não sei o que, pintar e fazer o que a gente quiser. Porque na nossa cultura hoje, não é diferenciado uma mulher com honra e desonra por causa do comprimento do seu cabelo. Não é mais cultural da nossa época, né? Então a gente pode fazer o que a gente quiser no nosso cabelo. Mas para ambientes de culto, como ali para oração, para profecia, que se ponha o véu, que coloque o véu. Por causa da questão dos anjos, atemporal, então é um princípio. E é nessa passagem que muitas outras igrejas que colocam, né, que as mulheres não devem cortar o cabelo, porque a questão do véu da mulher é o cabelo. É meritório, tá? Uma mulher que não corta o cabelo, em nome de Deus, não por preceito de igreja, mas se ela tem no seu coração que é importante ter o cabelo comprido, por causa que é um amor a Deus e tal, se ela interpreta ali, né, por causa da questão ali das faltas de, não sei, e tal, é meritório, porque qualquer penitência que a gente faça em nome de Deus é meritória. Então, só que não configura a questão angélica. Porque a questão angélica fala, a gente viu que tem que se cobrir com o véu, com uma cobertura externa, fora. E isso sim que está falando, né, que a gente precisa de usar esse véu. O cabelo por si só, ele não é suficiente, senão todos os homens deveriam ser carecas, né? Então, a gente vê essa questão. E aí, gente, para terminar então essa passagem, São Paulo, né, fala no versículo 16. Se, no entanto, alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume e nem as igrejas de Deus. Ou seja, apesar de tudo que foi exposto, se vocês quiserem se dividir entre si por causa dessa questão de uso de véu, de não uso, saiba que nós, das igrejas de Deus, e nós não temos esse costume de ficar se dividindo por causa de preceito. A gente tem que evangelizar, pregar o evangelho. Nós não temos essas divisões igual vocês estão tendo agora, se usa ou se não usa o véu. Então ele já termina assim, né? E outra coisa, é tanto então essa realidade da questão do culto, que depois que ele retrata essa questão do véu, São Paulo vai trabalhar em cima da Eucaristia, né? Dentro do ambiente de culto. E colocando ainda, né? Aquele que comunga indevidamente, comunga a sua própria condenação, né? Então ele já está colocando essa questão de como receber Jesus, né? Do culto. Então a gente tem que saber discernir nessa passagem essas duas questões de hermenêutica. Princípio, anjo, se cobrir, culto. E depois, cabelo comprido para ter dignidade e não ser confundida com as meretrizes fora do culto. Costume da época, realidade cultural daquele povo de Corinto. Então, discernir essas duas coisas. No ambiente de culto, usar o véu. Anjo, ontem, hoje e sempre. Então, hoje, usar o véu também. Não descartar essa realidade. Por causa que isso traz toda essa questão da imagem com a glória, se velar para a glória de Deus aparecer, realidade angélica. Mas o cabelo pode cortar, pode pintar, pode fazer tudo, por causa que fora do ambiente de culto era uma questão somente de honra e desonra, por causa das meretrizes que tinham a cabeça raspada e isso confundia aquele povo, então, para preservar as mulheres daquela realidade, que ela tivesse então o cabelo comprido. Espero que a gente tenha, pela luz da Bíblia, definido, né, o que é o princípio, o que é o costume, e que isso perpetua nós até hoje, né? Continua para nós esse princípio. Bom, agora nós vamos trabalhar, né, em cima das outras questões do véu, né? Quais outros motivos que a gente tem que usar pra gente poder usar o véu? A primeira é por causa da tradição da igreja, né? Se durante quase 2000 anos foi uma ferramenta de santificação de muitas mulheres o uso do véu, por que nós também não usar? Agora, em pleno século XXI, também não usar. Se durante 2000 anos de história da igreja, as mulheres usaram. E a gente tem que ter mesmo, né, querer viver as tradições da igreja, como diz lá em 2 Tessalonicenses 2,15, né? Assim, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então é algo que vem da nossa tradição, algo rico, que a gente também deveria viver, né, pela tradição, além da questão que a gente já estudou pela Bíblia.
Igual Santo Agostinho também falava, né? Preocupa-te se a árvore de tua vinha tem galhos apodrecidos? Não percas tempo, cuida bem da raiz e não terá que andar pelos galhos, né? Se a gente tem uma espiritualidade bem alicerçada na raiz, a gente não tem que ficar preocupado de andar pelos galhos, se vai ter galho podre ou não, porque a gente está na raiz. Então também na tradição, né? Estar ligado às tradições que a gente recebeu, igual falando em 2 Tessalonicenses, seja por epístola, seja por carta, por palavra nossa, né? Então, esse seria um dos motivos para usar o véu. O segundo motivo que a gente poderia, um estímulo ao uso do véu, é que o véu é um sacramental. O que é um sacramental? O sacramental, ele prepara a graça santificante. A graça santificante nos é dada pelos sacramentos, ou seja, a manifestação direta da ação de Deus se dá pelos sacramentos, que é a forma como a gente pode crescer na graça, né, ou, né, recomeçar como na confissão e tal. Então a graça santificante vem pelos sacramentos, ou seja, indispensáveis à salvação. O sacramental não é indispensável à salvação, por isso que o véu ele não é obrigatório. Ele é um benefício, como nós vimos lá, grego, ofele, alcançar um benefício. Então o véu, ele não é obrigatório para a sua salvação, por isso que você pode escolher. E fica aqui também a questão, né? Por exemplo, se a mulher está vendo o vídeo e não quer usar o véu, acha que é bobeira, não precisa de usar o véu. O véu é um benefício, como a gente vê, uma questão da angélica, que nos ajuda, é um sacramental, assim, por exemplo, como as correntes, como o sinal da cruz, como escapulário, são recursos que nos auxiliam a receber a graça santificante, mas não é o sacramental que estabelece a graça santificante em nós. Então, se você não usa o véu, não se sinta menos santo por isso, não se sinta menos nada, até porque eu uso o véu muito, daqui a pouco eu vou falar aqui, que é realmente porque eu preciso desse sacramental, porque eu sei da minha indignidade, da minha miséria. Então eu me uso dos recursos dos sacramentais para amadurecer a minha espiritualidade, para eu crescer. Mas se você não quer usar, não se sinta nada, sabe? É um convite que a igreja te propõe, que a Bíblia coloca, mas que não é indispensável para a sua salvação, né? Porque o sacramental é igual aquele exemplo, é você um recipiente que vai receber a graça de Deus. Se você é um recipiente sujo e colocar ali um mel puro, o mel ele vai meio que estragar. Agora, se você prepara esse recipiente bem, o mel puro pode se manter por muito mais tempo. É a mesma coisa também de nós. Existem pessoas que comungam todo dia, confessam com uma periodicidade, faz tudo. A gente vê que aquela pessoa não muda. É a mesma pessoa, ela não muda, ela comunga, ela vai na missa, ela trabalha na paróquia, não sei o que, mas sempre a mesma coisa. Por que não muda? Por que não manifesta? Por que não cresce na fé? Por causa que não sabe receber a graça santificante. Se a gente trabalha em nós para receber melhor a graça santificante, a gente cresce na fé e a gente amadurece na nossa espiritualidade. Então, para a gente poder absorver melhor a graça santificante na nossa vida, existem os sacramentais que nos ajudam nesse processo. E no caso, o véu é um sacramental. Por isso que é importante, se você quiser aderir ao véu, levar para um padre, abençoar o seu véu e tudo. E, né, é um recurso, um benefício, mas ele não é essencial para a sua salvação. Por que também usar o véu? Para auxiliar nas práticas das virtudes. Um discipulado em Maria, né? Por exemplo, a primeira é a questão da obediência. Quando você se cobre com véu, você está vendendo a sua glória, você está velando a sua glória. Igual aquele evangelho, né? Jesus, o que eu preciso para te seguir, para te amar? Vai e siga os mandamentos. Mas isso eu já faço, Senhor, desde a minha juventude. Então vai, vende tudo, dá aos pobres e volta e me siga. Então também, quando você se vela com véu, você está vendendo a glória. Então já se supõe que o quê? Você já ama Jesus, você já segue os mandamentos. Então assim, não adianta nada também, né, gente? Você começar a usar o véu, mas tipo, você não segue os mandamentos, você não tem uma vida de busca cristã. Porque isso vai acabar escandalizando os pequeninos. Como aquela pessoa usa o véu, fala em nome de Deus, mas não tem modéstia, fala palavrão e não sei o que, e fica, sabe, adúltera e não sei o que e tal.
Então, escarnece, sabe? Então, assim, o véu é uma questão de obediência, né? Que você vai velar a sua glória, vender a sua glória a Deus, mas que já se predispõe que você já tenha uma vida de espiritualidade, já assim, de busca dos mandamentos. Não é quer dizer que você tem que ser santo para usar o véu, porque, gente, eu não sou e, tipo, não é para quem quer mostrar que é perfeito, que não tem problema. Mas é realmente para nós que temos consciência da nossa miséria, dos nossos pecados e que precisa desses auxílios para crescer na fé. Então, é uma questão também de obediência. E assim, também ter essa consciência que o véu, ele não é indispensável para a sua salvação. Então, por exemplo, se o seu bispo chegar amanhã e falar, não quero que use o véu na minha arquidiocese, você tem que não poder então usar mais o véu. Porque que adianta você usar o véu ali, mas você não é capaz nem de obedecer a igreja visível, que é o clero, por exemplo, o seu bispo. Então, se o seu bispo, por exemplo, é contrário ao uso do véu, é melhor obedecer do que fazer contendas, como diz São Paulo no final, ali no versículo 16. Nós não temos esse costume de criar contendas por causa do véu. E, como diz São Bento, a obediência é a prova de fogo para a santidade. A segunda virtude que a gente vê, né, em relação ao uso do véu, que nos ajuda a gente criar essas virtudes em nós, é a humildade e também a piedade. Porque o objetivo do uso do véu é justamente nós nos velarmos, né? Nós nos escondermos diante da glória de Deus. Então isso cria em nós um espírito de humildade, de saber reconhecer de quem que é a glória, de quem que é o centro, né? Que a gente seja apagado para que somente Deus seja manifestado, né? Confiar que tudo você entrega a Ele, né? E a piedade, né? De saber que ali está o Senhor dos Senhores. E Jesus, Ele também está velado ali sobre o véu sacramental, né? Então quem somos nós, né? Para ficar lá com a nossa glória cheia de pompa, né? Porque no momento Ele mesmo é só o Senhor. Então o véu também nos traz essa característica. E assim, quando a gente está perto do sol, a gente às vezes não consegue lidar com o sol, a gente até faz assim, né, com a mão, assim, para tampar a luz do sol, que é muito forte. Então, quando eu tô na Santa Missa, assim, eu sei, eu uso o véu por causa que eu sei da condição da minha miséria, que eu sou muito miserável mesmo, muito pecadora, então eu me cubro com o véu, assim, quero ficar ali escondidinho, porque é tanta glória, sabe, é tanta manifestação de Deus, que a vontade é de ficar ali recolhidinha, sabe, tipo, o sol tá ali e eu quero me esconder, porque é tanta miséria, sabe, perto de Deus. Então o véu também, ele nos traz esses sentimentos, né? Nos amadurece nesse sentido, da humildade, da piedade. A segunda característica é a questão da modéstia, né? Como o Catecismo da Igreja Católica fala no parágrafo 1387, a atitude corporal, gestos, roupa, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna o nosso hóspede, né? Quando a gente vai na casa de alguém importante, de um rei, de uma pessoa assim, a gente quer se vestir da melhor maneira possível, né? A gente quer estar bem vestidos. Então, o véu também nos traz essa conotação da modéstia, né? De saber ser modesto, de querer nos vestir bem para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, né? E nós somos a carta de Cristo. Então, qual mensagem que você quer transmitir para as pessoas, né? Através da sua conduta, porque é muito fácil, mas Deus vê o coração, não precisa de véu, Deus sabe o que passa no meu coração. Sim, mas o corpo reflete o que está dentro de nós, né? Se alguém perguntar para você, como que você tá? Nossa, eu tô maravilhosamente bem, nem te conto. Alguma coisa assim, né? As pessoas vão olhar, não vão acreditar, porque vão olhar para a sua atitude. O seu corpo fala que você não tá bem, mas você fala. Então as palavras não adiantam nada se você não tem uma postura. O coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, através do que nós vivemos por dentro, a gente extravasa, né? Pelas nossas atitudes corporais, pelo nosso jeito de ser, de vestir. Então a modéstia também, o véu também nos exige essa modéstia corporal. Claro, né, gente, que aqui fica a dica, assim, né, que se você não tem uma vida de modéstia, não condiz usar o véu, sabe? Porque o véu é a perna e a modéstia é outra, né? Porque o que adianta você querer cobrir a cabeça, ser uma mulher modesta, né? Se você fica usando short para ir pra igreja, se você fica usando umas roupas mais salientes na rua, sabe?
Porque o que adianta? Então, você tem que ter já uma incorporação de uma identidade modesta. E aí eu queria, por um motivo de ser um sinal escatológico, né? Porque o ser humano, gente, ele é ao mesmo tempo corporal e espiritual, né? A sua percepção das realidades espirituais se dão também depende das imagens, dos símbolos, né? E os símbolos, eles nos mostram na sua visibilidade uma realidade transcendente, uma realidade invisível, apontando além dele próprio. Então o véu, ele não aponta somente a ele próprio, aquele pedacinho de pano, né? Mas sim perfura para a sua realidade transcendental. Então a finalidade dos símbolos justamente enriquecer na linguagem simples das coisas criadas a expressão profunda do mistério que elas representam. Então, é importante também ser esse sinal escatológico, né? Para a gente também distinguir essa fina distinção do ambiente que nós estamos. Que dentro da igreja, ou dentro das exposições do sacramento, não é a mesma coisa que eu estou ali em casa, que eu estou na rua, que eu estou na faculdade. Não, ali está acontecendo um mistério divino. A redenção, sabe? É o culto ao Senhor. Então, quando eu me visto com um véu, a gente também divide essa separação de que ali está acontecendo uma coisa extraordinária. Não é uma coisa assim, rotineira, que eu faço de qualquer jeito. Né? Então, os símbolos também traz isso. Característica é a questão da sacralidade, né? Tudo que a igreja se considera sagrada, ela cobre com o véu, né? Então nós mulheres também, como os vasos da vida, de gerar os filhos de Deus, nós somos sagradas e também somos convidadas a nos velar no véu por tamanha sacralidade que nós carregamos, né? Então na liturgia, tudo que é sagrado a igreja cobre com o véu. Por exemplo, no sacrário, quando vai guardar Jesus Eucarístico, tem um véu, né? Relembrando aquela questão do Santo dos Santos, da Arca da Antiga Aliança, onde tinha o véu, né? Onde ficava a arca, então também. A questão, por exemplo, da vimpa, que é um acessório litúrgico, onde o acólito usa um véu para segurar o báculo e a mitra do bispo, quando ele não está usando, né, no meio da celebração, justamente também para poder ter essa transição, né, com os objetos. Então ele usa a vimpa. Também tem o véu humeral, né, que é quando o sacerdote ele está com o Santíssimo Sacramento em exposição e tudo, ele usa aquela capa, né, e segura o Santíssimo com o véu humeral, também trazendo, denotando a tamanha sacralidade daquele momento. E também o cálice, né, o cálice na hora do ofertório ali, que ele na missa ele é coberto, né, com o véu, e na hora do ofertório é descoberto o véu, né, que cobre o cálice. Algumas disposições sobre o uso do véu. Precisa ser de renda? Não. A renda é algo mais cultural do Brasil, né? Mas pode ser até um gorro, uma manta, qualquer coisa assim que cubra a cabeça. Não tem que ser necessariamente de renda, né? Mas é bom que ele seja opaco, assim, não seja muito transparente e que ele cubra tudo. Qual a cor que eu uso do véu? Bom, as solteiras usam branco. E não tem a ver aspecto assim, tipo, tem que ser virgem para usar véu branco. Não. É para solteiras que não são casadas. E para as viúvas, o preto. Para as casadas, você tem uma gama de escolha. O padrão é que seja preto, mas pode também ser o cinza, tipo um bege, um marfim, alguma coisa assim. E também o rosa antigo, algumas usam também, ou o azul escuro. Tem essas gamas que eu já vi de mulheres casadas que usam, mas o mais padrão mesmo é que seja o preto também. Preciso pedir ao padre para usar o véu? Como a gente já disse acima, não precisa pedir para o padre para você usar o véu. Mas veja qual é a sua disposição paroquial, como que é a sua realidade, dos seus párocos e tudo. Como que o seu padre é. Se você achar que seja mais prudente, converse, mas ou não precisa, né? E se o padre vai questionar, você leva esse ensinamento assim e tenta esclarecer para ele por que você está usando o véu, né? Explicar para ele. Quando usar o véu? Bom, sempre que for nas disposições de sacramento. Então, quando você estiver na Santa Missa, com o Santíssimo exposto, se você estiver rezando no sacrário, na confissão, e também, igual ele falou também, né, na oração, profecia. Então, quando você estiver orando em casa, com o terço ou na capela,
você sempre que estiver no momento ali de intimidade com Deus, de oração, é claro que nem sempre é possível, né, gente? Mas na medida do possível, você podendo, você usa o véu, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje sobre o uso do véu. Então, assim, pra gente concluir esse assunto, eu queria dizer o seguinte: o uso do véu, ele é um carisma, ele é um chamado, né? Então, se você se sente motivada a usar o véu, primeiro ore, coloque em discernimento para Deus purificar a sua intenção, para que realmente te mostre o momento adequado para você iniciar o uso do véu. E assim, para purificar todas as intenções de vaidade, né, que pode às vezes surgir, né? O uso do véu nunca pode ser ligado a um uso de vaidade, de pressão de grupo, de que você tem que usar porque é uma obrigação para a sua salvação, nada disso. É realmente um sacramental, um auxílio, como diz lá na Bíblia, no Ofélem, é para alcançar um benefício a partir dos anjos. E é algo que está na nossa igreja. Então eu quis realmente fazer esse vídeo para te mostrar que você tem o direito de usar, tá? Você pode usar, é um direito seu. A igreja diz que pode usar o véu, não é proibido. Se você sentir no seu coração que você quer usar o véu, faça essa experiência. Eu aconselho muito, a partir do meu uso do véu, cresci muito na minha espiritualidade, amadureci muito, porque essas coisas nos ajudam a amadurecer a fé. Então, eu recomendo muito para você, se é mulher, abre-se a essa experiência, sabe? Mas se você também não gosta, não se sente chamada a usar o véu, acha que não tem necessidade, também não se sinta preterida por causa disso, sabe? Porque é realmente um sacramental. É um auxílio da graça, assim, para receber a graça santificante, mas não é indispensável para a sua salvação. Por exemplo, se amanhã o bispo ou o papa falar não pode, é proibido usar o véu, eu não vou mais usar o véu, sabe? Isso não é uma coisa assim que é de suma necessidade, mas é algo que está aí na nossa igreja, né? E aí também colocado ali como São Paulo, do auxílio dos anjos. Então, realmente, para usar o véu, né, gente, ter muita humildade, ter muita cautela, muita prudência, mas ter muita coragem. Se você tem esse carisma, esse chamado, não tenha medo, tenha coragem, comece a usar na sua paróquia, sabe, aos poucos. E, assim, tem que ter coragem, porque as pessoas vão falar, muitas pessoas não vão entender, vão ficar falando de você, mas é igual o Padre Paulo Ricardo fala: se a gente quiser ter um caminho de santidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de ser o politicamente correto e querer que todo mundo nos ame, né? Porque, gente, começou a viver as coisas de Deus, começa a dividir as coisas do mundo, né? Não que a gente seja santo, que a gente seja perfeito, porque realmente o sacramental tá aí para auxiliar nós pecadores. Mas quando a gente tem uma busca mais aprofundada na espiritualidade, as pessoas começam a ficar, dar divisão, né? E ainda mais o véu, é algo que choca o demônio de frente, né? Porque você vê que está organizando a estrutura que ele desorganizou pela mentira social. Então, tenha coragem, mas fique firme, porque você faz por Deus, não pelas pessoas, não para ganhar aprovação de ninguém, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece meu canal, se você não conhece ainda os nossos estudos, se inscreva aqui embaixo nesse link para você se inscrever no canal e assim acompanhar os nossos próximos estudos. E se você achou que esse vídeo foi bom para você, te acrescentou em alguma coisa, divulgue para suas amigas, para as mulheres, se você é homem, para as meninas também que estão na sua vida, para que mais meninas possam aderir a essa linda piedade que nós temos dentro da nossa fé. Tá joia, gente? Então é isso, olha, um grande beijo pra vocês e graça e paz.